saindo um pouquinho da saúde, entrando em outro aspecto que a gente tem, que é muito importante para o cidadão, que muitas vezes são processos e o caminho judicial das coisas. E muitas vezes, ou né, a grande maioria da nossa população não está habituada com a comunicação que o setor jurídico utiliza para dar andamento nos processos, para dar uma informação sobre o estado de um processo. E aí, para fazer essa virada de chave, e aí eu passar a bola para o Billy continuar aqui, e esse tema a gente tem tido algumas experiências, né, Sim, Billy? E sim. alguns clientes que a gente tem abordado já para justamente fizeram a seguinte solicitação para a gente. Cara, vocês conseguem ajudar a gente a criar um agente de IA com uma base de informação que ajude, né, o cidadão a ter uma linguagem mais palatável, mais acessível no que diz respeito à consulta desses processos e para, vamos abrir uma aspas aqui, Sim. traduzir o juridiquês, né? Faustino, como que a Salesforce hoje tem trabalhado esse caminho para que a gente possa, até, né, Billy, ajudando os nossos clientes aí a construir esse caminho de tradução dessas linguagens aí menos palatáveis para o cidadão? Eu vou trazer duas perspectivas. A primeira, um exemplo. Determinados tipos de processo, até determinado valor, o cidadão poderia buscar os seus direitos sem sequer a necessidade de contratar um advogado. Ele poderia acionar a justiça e seguir de maneira extremamente simplificada. E eu não estou falando de pequenas causas, não é isso. É numa outra vertente, eu não vou adentrar no juridiquês aqui, não podemos gerar polêmica. Para não ir longe, mas isso existe. Tá. E eu tenho certeza absoluta que a enorme parte da população não conhece essa possibilidade. É uma minoria que conhece. E o que eu quero dizer com isso? Que não basta... Primeiro é essa vertente, a linguagem simples, que é uma temática super importante, super estudada por todos os tribunais, nas várias instâncias, por todos eles, e de fato há um avanço significativo da justiça brasileira em trazer uma linguagem mais simples para entendimento do cidadão na ponta. A mesma coisa a gente precisa trazer para o cidadão. Sim. Então, o cidadão tem uma dúvida, que ele pergunte do jeito dele e que essa dúvida seja respondida do jeito dele. Ou se o cidadão recebeu um parecer de um determinado processo, e aí que talvez ali o juiz ou a juíza utilizou termos mais jurídicos para descrever aquele processo, porque é como tem que ser feito no rigor da lei, né? Que ele consiga entender o que está ali, que ele possa, então, ter ferramentas de inteligência artificial disponibilizadas pelo próprio governo. Pelo próprio órgão, né? Lembrando que colocar o resultado de um processo numa IA pública não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Você treinar uma IA pública com dado tão sensível dessa forma. Então, disponibilizar ferramentas que permitam que o cidadão interaja sobre aquilo. E aí, a partir do momento que o governo disponibiliza essa IA, ele não só vai ajudar na interpretação com linguagem simples, como ele também vai te ajudar a consultar dados ao redor daquele processo que não estão disponíveis no parecer em si. Porque a gente vai ter histórico de processo, histórico de tomada de decisão. Próximos passos, por exemplo. Possivelmente. Por exemplo, olha, essa característica desse caso aqui, ó, ele normalmente demora tantos dias para ser resolvido, mas o seu já está demorando tanto. Perfeito. Ele pode talvez orientar o cidadão, vai procurar aquele caminho ali porque tem uma coisa errada no seu processo. Possivelmente, ou pode inclusive proativamente abrir um caso para que um determinado time especializado daquela entidade dê uma olhadinha num processo que está demorando tanto, se estourou o SLA. Então a gente começa a pensar em estratégias em que na interação governo-cidadão do dia a dia, você levante a mão, ou um agente de IA levante a mão, para que um humano, né, ele faça o transbordo para o humano de maneira inteligente, para que o atendimento àquele cidadão não falhe no final das contas. Porque, querendo ou não, Faustino, quando o cidadão está acompanhando um processo jurídico ali, o que ele precisa saber? O contexto, que é difícil entender o juridiquês, né? Ele quer saber o que o juiz está decidindo, em que estágio que está, e se o processo dele está caminhando numa forma normal de se conduzir o processo. Se a IA, como você mesmo disse, o apoiá-lo dessa forma, passou a barreira da linguagem, passou a barreira do entendimento do juridiquês, né? E o cidadão vai ter a maior previsibilidade de quando o processo dele vai sair ou não. Né?
Qual a Certo. dificuldade técnica de chegar lá? Dados não estruturados, totalmente não estruturados, Sensíveis e não sensíveis estruturados. e não estruturados, Sim, distribuídos em volumes absurdos. sim. Então, uma estratégia de dados nesse contexto de justiça é o que vai permitir uma IA confiável do outro lado. Sim. E você transformar esse montão de dado não estruturado em dado a ser consumível pelo gestor público ou pelo cidadão não é simples. É um desafio bem grande. E aí é que a Só gente consegue só apoiar. chama Salesforce para resolver o problema, né? Chama S-Manager para a gente atuar com vocês nessa camada.